A paz do Senhor, amados pastores, pastoras e obreiros da seara do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Romênia, a qual pastorei a igreja da Vila Bandeirante, em Goiânia, regional de Goiás. E estou muito alegre, feliz por fazer parte desse projeto. E aqui chegou a nossa vez, né? E quero agradecer a nossa presidente, pastora Eloide, pela confiança que nos foi dada, ao pastor Gideonzinho, os demais obreiros, companheiros aí que estão ajudando nessa tarefa linda, maravilhosa, projeto abençoado, aonde muito tem edificado não somente as nossas vidas, mas vidas que às vezes nós nem conhecemos, vidas distantes, né? E Deus tem permitido com que esse projeto tenha chegado. Então é maravilhoso fazer parte dele. E eu agradeço muito a Deus e a confiança dos nossos líderes, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos adentrar o capítulo 27, aonde estaremos falando sobre Esaú e Isaac, né? E o episódio onde aconteceu muitas coisas tristes, um capítulo muito difícil, porém deixado por Deus, porque tudo que está na palavra é ensinamento, é exortação e é edificação para nós. E se aqui está, é para nós aprendermos dentro desta palavra, amados. E muito nós temos a aprender com os relatos de hoje, do capítulo 27. Amém? Para iniciarmos o capítulo 27, amados, onde do versículo 1 ao 5 nós vamos ver aqui o diálogo entre o pai Isaac e o filho Esaú, o qual era o filho predileto de Isaac, né? E o porquê que Esaú era o filho predileto por Isaac. Porque, amados, conforme esses meninos nasceram e foram crescendo, cada um, né, se aproximou do outro. Esaú aproximou mais do pai e Jacó mais da mãe. No versículo 28 do capítulo 25, vamos um adiante, irmão. Do versículo 27 diz assim: cresceram os meninos e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. E no versículo 28, primeira parte, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Aí nós voltamos ao capítulo 27, segunda parte, diz assim, ó: mas Jacó era varão simples, habitando em tenda. Versículo 28, parte B, diz o quê? Mas Rebeca amava mais Jacó. Então, amados, por quê? Porque Jacó já era o predileto de Rebeca, porque Jacó já ficava mais com a mãe, dentro da tenda, aprendendo a cozinhar, aprendendo as tarefas ali que a mãe fazia, né? Então, era um filho que ele tinha se aproximado mais da mãe. Não que Rebeca não amasse Esaú e nem que Isaac não amasse Jacó, mas eles tinham, infelizmente, é triste dizer, mas está na palavra e bem claro, e o que está na palavra é verdade, né? É inquestionável, e está aqui dizendo, né, que esses pais eles tinham preferência pelos seus filhos. E isso trouxe consequências tristes. Mais na frente nós vamos ver que essas preferências, irmãos, trouxe consequências tristes. E é algo que nós devemos ter muito cuidado para não termos na nossa família, né? Aquele filho, fulano é preferido meu, né? Eu amo mais fulano. Infelizmente, irmãos, a gente às vezes ouve isso hoje ainda.
Às vezes a gente ainda ouve isso e isso é muito triste. Então, principalmente nós que somos cristãos, nós temos que ter muito cuidado, principalmente porque nós temos acesso à palavra de Deus que nos ensina todos os dias e nos dá esses exemplos, para que isso não aconteça conosco, como aconteceu com Isaac, como aconteceu com Rebeca, e que trouxe um estrago muito grande para essa família, né? E nós vamos ver aqui, amados, que Esaú já velho, Isaac já velho, já sabendo que estava prestes a morrer, e ele precisava transmitir, como era de costume, o pai, no final da sua vida, passava a bênção ali para seu filho, aonde lhe dava direito que a partir do momento que o pai não fizesse mais parte daquela família, aquele filho era que tomaria o lugar do pai e seria o sucessor e faria tudo que o pai fez. Isso era o costume, né? E assim tinha que concretizar na vida de Isaac e de Rebeca. E quem era esse filho? Esaú, por ele ser o primeiro a nascer, por ele ser o primogênito. Mas é interessante, poxa, mas eles não eram gêmeos? Sim, mas diz que Esaú foi o primeiro a nascer. Mas Jacó não ficou para trás, como nós sabemos, né, amado? Ele grudou no calcanhar de Esaú e aqui eu não vou ficar, não, vou junto também. Mas sabemos que Esaú foi o filho primogênito. E pelo costume da época, né, do povo, então Isaac teria que abençoar Esaú. E conforme o nascimento dessas crianças, e Esaú foi crescendo e foi indo mais para o lado do pai. Ele optou pela caça, ele gostou de fazer aquilo, né, que ele via seu pai fazendo. Então ele acompanhava seu pai às caças, ele acompanhava seu pai no campo, né? É o que nós vemos aqui na palavra. Já Jacó era mais requetado, Jacó era mais tranquilo, já ficava mais com a mãe em casa, fazia companhia para a mãe, né? Já obedecia à voz da mãe, tudo que a mãe mandava fazer, e isso agradou o coração de Rebeca, e Rebeca se tornou, né, por Isaac, a preferência pela vida de Isaac, né, pelo filho Jacó, desculpa, irmãos, a preferência por Jacó, né. Então, amados, nós vemos aqui, do versículo 1 ao 5, que aconteceu que como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-no para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Então era um costume, como eu acabei de falar. E Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Amados, aqui então vemos aonde começa, né, essa trajetória entre Isaac, Esaú, Rebeca e Jacó. Esaú já era um homem adulto e o que tudo indica, casado. E a palavra de Deus como base lá no versículo 34 e 35 do capítulo 26 diz que Esaú já tinha a idade de 40 anos quando ele tomou para ele 2 mulheres. E essas 2 mulheres eram Etéias, né? Diz aqui que ele tomou uma por nome Judite, filha de Berim, Eteu, e a Bassamate, filha de Erlon, o Eteu. Então, mulheres Etéias. E no versículo 35 diz que elas foram a tristeza de Isaac e de Rebeca. Porque era costume que o povo, né,
criasse um relacionamento, escolhesse esposa, né, do mesmo círculo familiar, da mesma linhagem, para que não houvesse desavenças, para que não houvesse outros costumes no meio do povo de Deus. Porém, Esaú tomou essa decisão, fez essa escolha, a qual desagradou muito o coração do pai, o coração da mãe. Aí nós já vemos Isaac se decepcionando muito com Esaú diante dessa decisão dele, a qual nós temos que chamar a atenção, principalmente para os jovens nossos, né? Sei que tem jovens ouvindo esses áudios, que como Esaú, né, nos deixou esse exemplo aqui, a palavra, que nós viemos ter sabedoria sobre as escolhas, que nós viemos estar atento aos ensinamentos que nós recebemos, principalmente nós cristãos, viemos estar atento a honrar os nossos pais, a obedecer os nossos pais, a ter a paciência para escutar os nossos pais, ainda que alguma vez eles vão falar algo que vão entristecer, que não é o que você quer, mas você deve ter a sabedoria para ouvir os seus pais no Senhor. Porque no Senhor, amado, é só coisas boas para acontecer. Esaú era o filho predileto de Isaac, porém essa preferência, irmão, trouxe uma consequência, escolha errada. Por ele ser o filho predileto do seu pai, ele teria que querer agradar o seu pai e querer obedecer e seguir o costume que era dito ali, o que lhe foi ensinado. Eles foram criados, né, com as histórias, com tudo que lhes era ensinado desde o início de Abraão, que vinha de Noé, né? Então eles eram ensinados pelos pais. Porém, Esaú tomou essa posição errada. Que os jovens venham ter cuidado sobre as suas escolhas. Quando você escolher uma namorada, quando você escolher um namorado, procure conversar com o papai, procure conversar com a mamãe e saber a opinião deles. Porque o Senhor, a bênção da sua vida, jovem, está sobre o comando da sua mãe, sobre o comando do seu pai. É eles que estão aqui nessa terra para abençoar a vida de vocês, para abençoar o futuro de vocês, para transferir essa bênção que o Senhor tem dado. Então ouça bastante o papai, a mamãe, para não acontecer o que aconteceu aqui. Lá na frente nós vamos ver que Esaú, ele se arrependeu, ele ainda tentou consertar. Aí ele foi tentar consertar, procurar uma esposa no lugar certo, mas aí já era tarde. Porque Isaac já tinha perdido, Isaac já não pôde contemplar com seus olhos. Então nós temos que tomar muito cuidado nas escolhas que fazemos antes, porque depois delas feitas não tem mais jeito. Então nós temos que tomar cuidado em desagradar o coração do pai, em desagradar o coração da mãe, porque Deus colocou esse homem, essa mulher, para abençoar, para orientar, para ensinar. Não é assim que a palavra diz? Então, meus queridos, que nós possamos tomar esse exemplo e não querer fazer nada que venha desagradar os nossos pais, mas fazer algo que agrade o coração deles e agrade o nosso coração, amados. E agrade o nosso coração. Nada melhor do que ver os nossos pais felizes, porque assim seremos felizes. Amém? Então, amados, nós vamos ver aqui essa posição, né? Mas mesmo assim, aquilo que estava determinado tinha que acontecer. Querendo Isaac ou não, achando ruim ou não, tinha que acontecer, né? Era de costume, Isaac tinha que abençoar Esaú, não tinha outra forma. Por mais que eu creio que após essa decisão, às vezes pode até ter passado, a Bíblia não relata, não fala, pode até ter passado na mente de Isaac, né? Acho que eu vou abençoar Jacó, porque talvez Jacó seria melhor. Mas o que acontece? Não pode, porque era uma coisa já determinada. Era um costume, não tinha mais, não tinha como transferir, né?
Mas Rebeca achou um jeito de transferir. Já Isaac não fez, mas Rebeca fez. Ela achou um jeito, ela articulou uma maneira para transferir a bênção que era de Esaú para Jacó. E foi muito triste, né? Esaú conversa com o pai e sai à caça, vai procurar a caça que o pai quer, né? E nós vemos então, começando o relato do capítulo 6, até do versículo 6 até o versículo 29. Nós vemos então Rebeca, né, mudando a maneira, né, de tudo e tomando as posições erradas. Não é que não poderia acontecer, amados. Quando nós voltamos lá para trás, quando Rebeca está grávida e que ela sente aquele incômodo e ela vai orar a Deus e Deus lhe fala lá no versículo 23 do capítulo 25, que Deus diz para ela assim, ó, há 2 nações há no teu ventre e dois povos se dividirão das tuas estranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus já tinha dito, já estava escrito, já estava determinado pelo Senhor. Deus já tinha dito, olha, há 2 nações, elas vão se dividir, sim. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Deus não falou de que maneira isso ia acontecer, mas a palavra dele estava sendo dita. E, de alguma maneira, Deus ia criar uma situação para acontecer, né? Mas creio que não essa situação que Rebeca criou. Eu creio que Deus não estava, né, nesse projeto de Rebeca, nesse mau intento que Rebeca teve, porque ela fez algo muito errado, né? Ela fez com que o seu filho enganasse seu pai. E Deus vai estar no meio disso? Deus não está no meio do engano, Deus não está no meio da mentira. Deus, ele não faz parte dessas artimanhas, né? Então Deus ia criar uma situação em que ia ficar tudo bem e ia realmente Jacó ia estar ali, sendo ele recebendo a bênção. Mas o que acontece, amados? Rebeca dá um passo adiante de Deus. Quando ela vê que Esaú vai ser abençoado, que Esaú vai tomar conta da casa da agora para frente, ela se preocupa pelas escolhas erradas que ela tem visto o seu filho fazer, pela tristeza na alma que ele tem causado, e pela ela ter uma preferência por Jacó e ver que Jacó era um filho obediente, recatado, obediente. O que ela quis dizer? Eu tenho mais comando sobre a vida de Jacó do que sobre a vida de Esaú. Então vai ser muito mais fácil ter Jacó no comando do que ter Esaú. E ela começou a articular essa maneira errada, levando um filho a enganar o pai, levando um filho a tomar o lugar do irmão. E isso foi vindo, não foi de uma pessoa estranha, foi da própria mãe. E o que quer deixar para nós como exemplo, amados? Que nós como pais, abençoador dos nossos filhos, nós devemos tomar muito cuidado naquilo que nós incitamos os nossos filhos, naquilo que nós influenciamos eles fazer. Porque há pais bons, mas há pais maus. Mas nós como cristãos temos que ser pais bons, sábios, que não irriteis os nossos filhos. Que nós ensinamos a palavra como ela é, ensinamos, corrigimos eles. Não deixamos de corrigir os nossos filhos. Não deixamos de mostrar os seus erros, seus pontos errados. Mas abraçando, amando. Não tendo preferência entre filhos. Ah, eu amo o filho porque ele é mais assim. Então eu amo mais ele porque ele é mais assim. Isso não pode existir no meio de nós. Aqui está registrado essa história como exemplo, meus queridos. Muito triste. Rebeca, mais que depressa, chama Jacó, pede Jacó para ir até o rebanho, pegar 2 cabritos. E ela articula, porque ela sabe como era o guisado de Esaú. Ela faz da mesma forma. E
vai ali, veste o filho com as roupas do outro filho, põe pelos no outro filho, para que ele seja irreconhecível para Isaac, aproveitando da velhice de Isaac, aproveitando que Isaac não estava vendo mais. E nós vemos que por várias vezes nesse texto, Isaac fica na dúvida, porque ele diz: a voz é de Jacó, mas porém as mãos são de Esaú. Ao beijar o pescoço de Jacó, ele sente o cheiro de Esaú, ele fala: filho, tu tem cheiro de campo. Mas porém ele tinha ainda lá no fundo do coração dele uma dúvida. Então, amados, que nós possamos trazer esse exemplo para nossas vidas. Rebeca, ela não sabia o mal que ela estava cometendo ali. Deus já tinha determinado a bênção na vida dela, na vida dos filhos dela. Deus já tinha determinado como seria o futuro deles. Porém, ela tomou a frente de Deus e quis fazer da maneira dela, do jeito dela. E nós vemos aqui, irmãos, que isso trouxe uma intriga muito grande, muito triste para essa família. Na terceira parte desse capítulo, nós vemos Esaú, quando ele chega trazendo o guisado para o seu pai, e já não tinha mais bênção para ele, porque a bênção dele já tinha sido transferida para Jacó. E muito foi a tristeza de Isaac, quando ele descobriu que ele foi enganado pelo filho e pela mulher. E muito foi a tristeza de Esaú quando ele descobriu que ele foi enganado pela mãe e pelo irmão. Amados, aqui está esses fatos tristes. Porém, Deus não permitiu que fosse retirado da palavra dele, mas Deus quis que fosse registrado na palavra dele, para exemplo para nós, para que nós não deixamos isso acontecer no meio da nossa família. Isaac, com aquela tristeza, ele partiu, ele morreu, porque a bênção que era para Jacó foi a bênção que foi para Esaú, a bênção da servidão. Agora o filho maior teria que servir ao filho menor. Foi essa a bênção que Isaac colocou sobre a vida de Esaú. Esaú criou um ódio muito grande dentro do coração dele, amados. Um ódio tão grande que ele determinou que só teria paz quando ele matasse Jacó. Olha só o que Rebeca fez no meio da família dela. Agora eles precisavam tomar uma posição para que não chegasse às vias reais de acontecer um homicídio no meio daquela família, para não ter uma destruição maior. Eles precisavam tomar outras posições. Então nós vamos ver que esse filho chorando, clamando ao pai, com mágoa no coração, com tristeza, com dor, amados, com muita dor no coração. Com muita dor no coração, a gente vê aqui do versículo 30 até o versículo 44. A tristeza desse filho e a tristeza desse pai quando descobriram a verdade. E já Isaac não poderia abençoar Esaú com a benção da primogenitura ali, que era a benção do filho tomar ali à frente, ficar no lugar do pai. No versículo 38, amado, nós vamos ver Esaú implorando seu pai, dizendo assim: disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou a sua voz e chorou. Isaac também chorou, amado. Ele disse que não tinha outra bênção a não ser o quê? Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Versículo 40. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Lá na frente nós vamos ver essa segunda parte acontecendo, amados. Mas até então, nos deparamos aqui com esse capítulo
com essa situação muito triste e que não deixemos acontecer na nossa vida, mas que possamos pôr em prática que aquilo que o Senhor fala, querendo nós, amados, devemos esperar no Senhor, perseverar que a promessa dele vai se cumprir. Se Rebeca tivesse ficado quieta, tivesse lembrado das palavras que Deus deu a ela, não teria acontecido o que aconteceu com a sua família. Seu marido veio a falecer e o seu filho já tinha determinado que ao passar o luto ele iria matar o irmão. E a palavra de Deus diz que acabou que Jacó foi para um lado, Esaú ficou do outro. E Rebeca se tornou uma mulher desolada, triste. Por quê? Porque ela não ouviu a voz de Deus. Que nós possamos, dentro desse capítulo, diante de tudo isso que aconteceu, termino esse capítulo fechando, dizendo o seguinte: precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer e ter sabedoria para esperar o tempo de Deus. Amém? Que Deus abençoe.